Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal Regional. A taxa de desemprego vai manter-se acima dos 18% até pelo menos 2015. São estas as previsões do relatório da Agência da Dívida Pública, que esta semana vai tentar captar investidores e compradores de dívida na Europa. Os dados da 7ª avaliação da Troika com os cenários macroeconómicos para Portugal, divulgados aos investidores internacionais, a quem o país tenta vender dívida pública, revelam que o desemprego veio para ficar. A taxa de desemprego em Portugal estará em 2015 acima de 18% da população ativa, ou seja, a bater máximos históricos. O país, neste período, irá contar com mais de 1 milhão de desempregados. O Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, já descreveu o desemprego como um flagelo pessoal, familiar e social e uma das experiências mais traumáticas que alguém pode ter, quando revelou os dados preliminares da última avaliação. Segundo o relatório, o peso dos desempregados no total de ativos este ano chegará aos 18,2%, no próximo ano alcançará os 18,5% e em 2015 baixará aos 18,1%. E são estas as previsões que, como sempre, valem o que valem. Os responsáveis pela Agência da Dívida Pública viajam esta semana pela Europa para vender o lado bom da economia e dívida pública a investidores estrangeiros, assim como o Ministro das Finanças está a fazer nos Estados Unidos. Quanto à tão esperada luz ao fundo do túnel, essa virá em 2014, mas timidamente. Depois de 3 anos consecutivos de recessão, a retoma começará em 2014, com um aumento do Produto Interno Bruto de 0,6% e de 1,5% em 2015. Na nova apresentação da Agência da Dívida Pública, é dado conta ainda que as exportações vão estagnar este ano e só devem crescer a partir do próximo ano. O consumo público não vai ajudar a animar a economia. No documento, os gastos do Estado recuam até pelo menos 2015. A nota positiva do relatório vai para as reformas dos mercados de trabalho e de produto, que combinadas podem ter um impacto positivo no PIB per capita de 6% no médio prazo. As projeções feitas têm o risco de falhar e dos cenários aqui propostos serem outros. Mesmo assim, o governo tenta que os capitais estrangeiros vejam o lado bom do ajustamento financeiro que o país está a levar a cabo. A criminalidade baixou quase 8% em 2012 face a 2011, um cenário surpreendente, uma vez que muitos esperavam um aumento dos crimes como consequência da crise interna. Mesmo em contexto de crise, a criminalidade diminuiu no ano de 2012. Segundo dados do relatório anual de segurança interna, a criminalidade desceu 7,8% no ano de 2012, assim como as participações à PSP, GNR e à Polícia Judiciária, que desceram 2,3% face a 2011. Segundo o Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, estes resultados são a prova de que não se deve associar a situação de crise com o potencial aumento dos crimes. Para o porta-voz do Observatório, o que a crise vem fazer é criar o sentimento de insegurança. O mesmo responsável considera que esta diminuição da criminalidade deve-se também a uma maior eficácia das forças e dos serviços de segurança, eficácia que resulta da estratégia que tem vindo a ser adotada nos últimos 5 anos e que agora se começa a fazer notar. Contudo, o responsável admite que é surpreendente o aumento da criminalidade em alguns distritos do interior, ao qual o Observatório diz não ter nenhuma explicação concreta. Segundo o relatório anual de segurança interna, Guarda e Castelo Branco foram os distritos onde mais aumentou a criminalidade no ano passado, comparado com 2011, um aumento de 43,8% na Guarda e de 32,4% em Castelo Branco. Seguimos agora com a atualidade regional. O Estado português foi condenado pelo Tribunal Central Administrativo do Norte a indenizar um pai no valor de 15 mil euros pela demora de quase 8 anos na decisão de um processo de incumprimento do regime de visitas à filha.
O tribunal alega que foi violado o direito a uma decisão jurisdicional em prazo razoável e que cabia ao mesmo a ação de anular o conflito de forma a que as partes pudessem usufruir da companhia e presença mútuas, evitando, como sucedeu, que os laços entre ambos se rompessem. O pai pediu ao Estado uma indenização no valor de 60 mil euros pelos danos não patrimoniais sofridos com esta demora da Justiça, conseguindo apenas obter no final um acordo com o Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto no valor de 15 mil euros. O Estado já reagiu, alegando que o Tribunal e o Instituto de Reinserção Social tinham tido uma prolongada e incessante atividade e que a menor já manifestava receio e apreensão perante a perspectiva de visitar o pai, ou seja, esses laços familiares já não se encontravam sólidos. Os Holandes, o barco ancorado na Foz do Douro há mais de 15 anos, afundou-se nas águas do rio. Ao que tudo indica, a embarcação já estava a meter água durante a madrugada e encontrava-se vazia no momento do incidente. Suspeita-se que um rombo no casco da embarcação terá sido o responsável pelo afundamento, segundo fonte da Polícia Marítima. Fonte da Administração dos Portos do Douro e Leixões indica que o bar tinha uma licença de ocupação do espaço atribuída pela APDL desde 1997 e que esta vinha sendo renovada desde então. A mesma fonte explicou que competia à Capitania do Porto do Douro averiguar as condições de segurança da embarcação. A retirada do barco pode demorar alguns dias, sendo que as condições climáticas podem condicionar este trabalho. Foi em Valongo que uma mulher foi vítima de uma explosão de gás num anexo da sua casa. A idosa, de 76 anos, sofreu queimaduras de 2º grau na face, nos membros superiores e inferiores, após uma fuga de gás seguida da explosão. Os bombeiros de Valongo indicam que a idosa se encontrava no anexo da habitação unifamiliar da rua João Elias, no momento em que se deu a explosão, tendo sido transportada para o Hospital de São João, no Porto. Foi apreendido o homem suspeito por alegado envolvimento em diversos crimes de burla informática. O homem que colocava anúncios na internet publicitando a venda de telemóveis a preços inferiores aos de mercado foi colocado em prisão preventiva por um juiz de instrução criminal. Ao que tudo indica, o suspeito, em coautoria com outro homem, solicitava o pagamento antecipado dos aparelhos sem nunca os ter enviado a quem os encomendava. Os detidos obtiveram lucros que ultrapassam os 78 mil euros. A Páscoa aproxima-se a passos largos, uma época de tradições onde a amêndoa e o chocolate não podem faltar. A RTV foi até à fábrica da Regina, em Vila do Conde, para perceber como são fabricadas as famosas amêndoas de chocolate. A Páscoa está próxima. Os supermercados enchem-se de cores. Amêndoas francesas, belgas, de chocolate, dos mais variados tipos, enchem os olhos de quem vê e fazem a alegria de quem as come. Mas o que muito pouca gente conhece é o processo de confecção deste doce tão tradicional. A Regina Chocolates, detida pela marca Imperial, é líder no segmento de frutos secos com cobertura de chocolate. Antes de chegar à sua casa, a amêndoa passa por um longo processo de preparação. Começa-se por juntar os ingredientes, misturam-se os ingredientes, basicamente os principais, a manteiga de cacau e a pasta de cacau, o açúcar e o leite. Esses ingredientes misturados são pré-refinados, a cerca de 100 microns, e depois são refinados, cerca de 20, 25 microns. Essa pasta refinada vai a um terceiro passo, que é a conchagem. A conchagem não é mais do que a uniformização desses ingredientes, de forma a conseguir ter uma massa homogénea, que permite depois ser bombeada para tanques e daí ser utilizada para as várias aplicações. Depois as amêndoas pegam no chocolate, está em tanques, e é doseado em máquinas próprias, que permite a sua dosificação em fio, de forma a que as amêndoas vão ficando com a dimensão faseadamente mais pequena até criar a dimensão final, sendo depois colocadas em outras máquinas, segundo passo, para fazer o abrilhantado, para dar o brilho, com uma cera própria para o efeito. E depois disso são maturadas, dizemos nós maturadas porque elas têm que permanecer algumas horas em tabuleiros, que permite depois a sua maturação, de forma a serem utilizadas nas máquinas de embalamento.
A temperatura e a umidade acompanham as fases de produção para que a amêndoa saia com a textura e o sabor exatos. A expressão calendário apressado é muito ouvida nesta fábrica, até porque a campanha da Páscoa começa cerca de 3 a 4 meses antes da festividade. Nesta época do ano, o chocolate é mais apetecido e há para todos os gostos, desde as amêndoas aos famosos ovos de chocolate. Mesmo em tempo de crise, as pessoas parecem não deixar de o consumir. E apesar das situações de crise que atravessamos, o chocolate continua a ser um bocado um escape para os consumidores, que também veem, e é mesmo assim, o chocolate tem uma capacidade também de atenuar o stress, atenuar os maus momentos, porque dá prazer a consumi-lo. Os portugueses escolhem sobretudo o Natal e a Páscoa para degustar o chocolate. Mas cada vez mais este produto está a mudar para ser considerado como alimento. Os portugueses gostam e têm vindo a crescer o seu consumo, mas ainda somos um país com um consumo muito pequeno. Nós temos ainda um consumo só de 1,4 kg per capita, comparado com a média europeia que está nos 5,4, ainda estamos muito longe da média. E o chocolate não é apenas saboroso, ele tem benefícios para a saúde. Contribui para o aumento do fluxo sanguíneo e reduz a possibilidade de cancro no intestino. Uma boa notícia para quem deseja aproveitar as delícias da Páscoa sem culpa. Seguimos agora com um comentário neste Jornal Regional, hoje com António Meira. Seja bem-vindo, António Meira. Boa tarde. O nosso primeiro tema fala sobre o regresso de José Sócrates. José Sócrates vai ser um comentador semanal na RTP. O assunto já levantou pelo menos 2 petições a nível nacional, uma contra, outra a favor da vinda de José Sócrates enquanto comentador, mas também os atores políticos falam no seu regresso. Qual é a sua opinião acerca do regresso do ex-primeiro-ministro? A minha opinião... Posso lhe dizer uma coisa, eu perdi a noção de onde estou, qual é este país, porque um senhor que nos leva ao estado em que nos encontramos, portanto, que nos leva até ao FMI e à Troika e ao Eurogrupo, após 2 anos regressa como se nada tivesse acontecido. Posso dar 1 ou 2 exemplos. Em Espanha estão 90 banqueiros no Banco dos Réus neste momento. Em Portugal não há nenhum. Não é que eu seja contra os banqueiros. Mas, da mesma forma que o Ministério Público rasgou e cortou à tesourada e destruiu as gravações do processo do Freeport, esse mesmo Ministério Público, já que o Sr. Sócrates vem a Portugal uma vez por semana para fazer comentários na RTP, esse mesmo Ministério Público devia mover-lhe um processo judicial por o ex-primeiro-ministro ter conduzido o país até onde conseguiu, que foi o pior depois de 25 de Abril. Nós perdemos a soberania, perdemos a democracia, por força da perca da soberania, e agora estamos a perder a responsabilidade. A minha ética portanto, eu não concebo uma situação destas, e acho que a maioria dos portugueses também não, independentemente de serem partidários de qualquer partido. Eu acho que o que está a ser feito é uma afronta a todos os portugueses, porque um senhor que leva o país ao estado em que nós chegamos, desemprego nos 18%, queda de PIBs consecutivas anuais, acho que ele devia ter outro destino, não é? E não vi fazer comentários a qualquer televisão. Outro exemplo, houve um inquérito à imprensa espanhola. A imprensa espanhola está indignada com esta situação. Houve um inquérito a toda a imprensa espanhola, aos jornais e às televisões mais importantes, ou aos canais mais importantes, se admitiam que o ex-líder
o ex-primeiro-ministro espanhol, o Zapatero, se admitiam que ele fosse fazer comentários. Todos disseram que não. É assim, infelizmente, só em Portugal é que acontece estas coisas, não é? Maria de Lourdes Rodrigues, ex-ministra da Educação de José Sócrates, disse recentemente em entrevista que quem não quiser ouvir o ex-primeiro-ministro deve mudar de canal. É assim que os portugueses devem proceder? Não, eu acho que não, sabe. Eu acho que faltava alguém no puzzle. Esse puzzle, para mim, desculpa o termo, é gamela. O tacho. Portanto, faltava alguém no puzzle e foram buscar o ex-primeiro-ministro. Se ele vem, mesmo que ele venha sem qualquer rendimento, que ninguém acredita nisso, não é? Então se ele vem sem qualquer rendimento é porque tem outros horizontes políticos, provavelmente. Quem não quiser pode ligar para outro canal, até pode ligar para a RTV, pode conectar a RTV, mas isso não resolve problema nenhum ao nosso país. Quer dizer, para além daquilo que já referi, perdemos a democracia, estamos a perder a democracia, está perdida a democracia. A nova geração não acredita nesta democracia. Perdemos a soberania e acho que os responsáveis da comunicação e os responsáveis políticos e também judiciais estão a perder a responsabilidade. Há aqui alguma necessidade do ex-primeiro-ministro se explicar já amanhã, quarta-feira, na sua primeira intervenção, se explicar ao país ou explicar aquilo que aconteceu na sua ótica em 2011? Acha que vai existir esta necessidade por parte de José Sócrates? Essa necessidade vai existir porque existem estes meios e estas formas de o fazer. Ele não devia ter fugido do país, ele fugiu do país. E, portanto, quando se demitiu, devia ter explicado ao país aquilo que fez durante 7 anos. Portanto, não precisa, após 2 anos, de vir explicar ao país o que é que aconteceu. Porque agora também não vai resolver nada com as explicações que irá dar. Para além disso, ele, como político astuto que foi, também é mentiroso. E, portanto, vai continuar a mentir aos portugueses. Acha que pode ser prejudicial ao governo o comentário de José Sócrates, de alguma forma? Segundo aquilo que se consta, foi o ministro Relvas que o convidou. O presidente da RTP é da cor do governo, segundo aquilo que eu sei. Não creio que o ex-primeiro-ministro vá para lá fazer comentários e contra o governo, deitar abaixo o governo. Não creio. Provavelmente irá fazer comentários muito mais softs para se defender. Não sei, eu acho que ele nem defesa tem. Ele nem defesa tem perante aquilo que aconteceu ao país. Portanto, a situação é bem diferente, a situação atual é bem diferente do que era há 2 ou há 4 anos atrás. E, portanto, aqui não há... Ele pode se arrepender, mas o facto é que governaram mal o país. Na minha opinião, todos os políticos que são responsáveis pelos desastres sociais, pelos desastres económicos, pelos desastres financeiros, naturais, eles não têm responsabilidade, como é evidente, deviam responder como responde um empresário, como responde um cidadão como normal. Como aconteceu na Islândia? Como aconteceu na Islândia, como aconteceu na Irlanda também, como acontece em qualquer país civilizado. Se um cidadão pedir insolvência, tem barreiras durante pelo menos 5 anos, tem dificuldades, pelo menos durante 5 anos, de organizar a sua vida. Os políticos não estão acima da lei. Em Portugal estão. Aqui no nosso país vizinho já não estão assim tanto acima da lei. Seguimos para o nosso segundo tema, António Meira. Afinal, a solução adotada no caso de Chipre, onde se aplicou uma taxa de 30% sobre os depósitos acima de 100 mil euros, pode não ser a única. O presidente do Eurogrupo admitiu já que esta solução servirá de modelo para outros casos em que um banco entra em dificuldades de liquidez. Ou seja, o imposto pode ser aplicado
noutros bancos, noutros países. Acha que a partir daqui as pessoas que têm o seu dinheiro em bancos europeus podem começar a fugir com ele, com um receio desta medida ser alargada a outros países? Acho que sim. Na semana passada falámos sobre este assunto e eu disse aqui, neste jornal, que o Chipre seria o princípio. O Eurogrupo vem esta semana dizer que sim. Que pode alargar a medida. Pode alargar, nomeadamente aos bancos com dificuldades. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que já não são só os acionistas, já não são só os obrigacionistas e, neste caso, até se colocam os credores de fora, como aconteceu na Grécia. Portanto, serão os próprios depositantes ou aforradores. Isto é grave. Isto é grave. Descredibiliza a economia desse dado país. O euro tem-se refletido bastante por causa desta situação. Hoje atingiu o mínimo de um ano e quando a moeda enfraquece quer dizer que a economia europeia está a ser prejudicada com estas medidas. Foi uma medida inteligente. Foi uma medida inteligente. Deixaram de ser os credores a suportar as dificuldades da banca e passaram a ser os depositantes. Mas isto é negativo porque não sabemos o que é que vai acontecer ao nosso país daqui a um ano ou dois. E a partir daqui pode tudo acontecer? A partir daqui pode tudo acontecer. A partir daqui, qualquer administração do banco pode fazer aquilo que quiser, porque se houver um problema qualquer, os depositantes suportam as dificuldades financeiras do banco. Lembre-se que, apesar de Chipre ser uma situação muito específica, porque 42% dos depósitos nos bancos do Chipre são superiores a 500 mil euros. Portanto, há ali qualquer coisa que também que falta explicar, mas isso também não quer dizer que os problemas sejam resolvidos dessa maneira. Isto é mais uma prova e um resultado daquilo que aconteceu na última década, daquilo que foi a política de alguns países na última década. E Portugal não é exceção, porque tivemos o caso do BPN, o caso do BPP, tivemos o caso do Banif e tivemos os 12 mil milhões da Troika para injetar na banca. Portanto, Portugal também não é uma exceção. Está tudo muito calmo, mas não é uma exceção. Mas, de facto, é grave porque é inadmissível uma pessoa que poupou durante 40 anos, chega ao fim de 40 anos, até vive dessas poupanças e retiram-lhe 40% ou 30% ou 20% desse montante. Com certeza que isto não está correto. Retira a confiança dos depositantes a partir daqui? Retira. Ou seja, a economia europeia também pode enfraquecer com esta medida, fruto exatamente da fuga de capitais da Europa para outros sítios? A economia europeia pode enfraquecer porque há outros países que não têm estes problemas. Já referi aqui há tempos a Nova Zelândia, a Austrália, com certeza que ninguém vai colocar o dinheiro no Japão, mas também é uma hipótese. Os próprios Estados Unidos são muito mais seguros já do que a Europa neste momento. Depois há outros países na Europa que não pertencem ao euro, como a Noruega, por exemplo, a Dinamarca, são países muito mais seguros, são países cujos políticos, quando cometem erros, não são condenados, mas sentam-se no banco dos réus para responder para responder ao país e para responder à população. Afinal, o que é que fizeram, não é? Passamos para o nosso último tema. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, os famosos BRIC, vão tentar arrancar com um banco de desenvolvimento que possa vir a ser uma espécie de banco mundial ou de fundo monetário internacional para o mundo emergente. Isto pode significar, António Meira, mudanças, aliás, significativas a nível global, ou seja, pode ser aqui um bater do pé dos BRIC em relação ao FMI e ao Banco Mundial? Não pode, é. Portanto, eu creio que o banco já está criado. Creio que o banco neste momento já está criado. Estamos a falar do Brasil, da Índia, da China, da Rússia, que são países que já têm um peso significativo na economia mundial e serão
dentro de 10 anos, países, nomeadamente a China, embora isso também não seja muito relevante, porque quando se diz que a China irá superar o PIB dos Estados Unidos, nós temos de ter em conta sempre o rendimento per capita, que é aí que está a riqueza do país. Não é o valor absoluto do PIB, mas é, na minha opinião, é o rendimento PIB per capita. É o rendimento per capita, ou o PIB per capita. Aí é que está a riqueza da nação. A China só ultrapassará os Estados Unidos devido à dimensão que tem em termos de população. Mas isto é uma resposta ao FMI e não só, porque, na minha opinião, o FMI tem-se portado muito mal. Com os países emergentes. Com os países emergentes e não só. Portugal não é um país emergente, mas o FMI também se tem portado mal com Portugal e com Espanha e com a Grécia e com a Itália, porque em situações que se desconhece, o FMI também empresta dinheiro a estes países. Isto é a resposta ao FMI, mas, na minha opinião, é mais uma resposta à discordância entre os países chamados G7 e o resto do mundo. Ou seja, os BRIC, ao criarem um banco, o novo Banco Mundial, estão cá para ajudar os países mais pobres. Ou seja, isto quer dizer que os países emergentes têm um peso cada vez maior na economia global e querem fazer corresponder esse peso da economia global a um peso político, ou também. seja, encararem aqui os papéis de atores principais no mundo. É inevitável que isso venha a acontecer, provavelmente na próxima década, que esse banco ultrapasse o FMI, porque China, Índia, Rússia, Brasil, daqui a 10 anos, poderão representar 50% do PIB mundial. E, portanto, eles estão-se a preparar para assumir esse papel, naturalmente. Foi algo que o surpreendeu esta medida dos BRIC ou não? Quando eu li a notícia, lembrei-me das palavras do ex-presidente do Brasil, Lula da Silva, quando visitava o nosso país em março de 2011 e dizia que o FMI não era a resposta para a crise portuguesa, como não foi para o Brasil. Não, é assim, eu não fico admirado destes países criarem este banco, porque estes países já reclamam há muito tempo participação nas decisões mundiais. Daí havia os G7, que de facto há 10 ou 20 anos atrás e há 30 eram os países mais ricos do mundo, era composto pelos Estados Unidos, Canadá, Japão, Alemanha, França, Itália e a Inglaterra, ou o Reino Unido. Mais tarde aparece os G8 com a Rússia. Às vezes aparecia a Rússia, outras vezes aparecia a China, não se percebia muito bem ali o que era o 8 ali. Mais tarde, recentemente, aparece o G20 e, portanto, eu acho que são muitos a decidir e não se entendem. Portanto, não fico admirado e irão surgir muito mais organismos financeiros e não financeiros já instituídos. Já instituídos para responder precisamente às más decisões também dos políticos ocidentais, porque esses países foram colocados sempre à margem das decisões, das principais decisões mundiais. Daí eles estarem a fazer aquilo que estão a fazer, eu acho muito bem, não é? Agradeço-lhe o comentário, António Meira, até 2 a 8 dias no Jornal Regional. Agora as previsões do tempo para amanhã. A chuva continua por todo o território esta quarta-feira, acompanhada de vento moderado. Segundo o Instituto do Mar e da Atmosfera, as temperaturas vão ser de 15 graus para o Porto, 16 para Lisboa, 18 graus é a máxima prevista para Faro. A informação está de regresso mais logo. Até lá, tenham uma boa noite.